Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Geórgia Imobiliária Insights com Ramsey de Paula. Hoje eu quero falar com vocês, explicar sobre a venda, a importância da venda de uma casa nos Estados Unidos, no estado da Geórgia, como vender a sua casa. Então eu queria mostrar para vocês, passar essas informações para você que pensa em vender. A importância de você ter um acompanhamento, uma representação na hora da venda, porque a venda ela é diferente da compra. Eu sempre gosto de começar esse bate-papo assim, que passar para as pessoas que a venda da casa é baseada em um acontecimento, né? Tanto a venda quanto a compra na vida da pessoa, é uma situação que faz aquela pessoa, né, pensar em vender. Por exemplo, a pessoa vai mudar de cidade, ou a pessoa vai mudar de trabalho, ou a pessoa precisa de uma casa maior ou uma casa menor, porque talvez a família cresceu ou a família diminuiu. De repente formou-se uma nova família, ou você muitas vezes até herdou uma casa, né? E você quer vender essa casa. Então, são situações, né? E o trabalho do realtor, do corretor de imóveis aqui nos Estados Unidos, na Geórgia, ele é um trabalho feito através de representação. Não é sob pressão, né? Você não é através de convencimento, então é através de uma necessidade. Então o primeiro passo seria, né? Olha, decidi vender a minha casa. Ter um auxílio, ter uma representação. O que esse profissional poderá fazer por você? Então esse profissional ele tem que ser uma pessoa que primeiro você confie nessa pessoa, porque né, a confiança é a base. Essa pessoa vai te representar, né? Na venda da sua casa. Bem mais valioso, né? Que da sua vida. Então você tem que confiar nessa pessoa também confiar em você. Então, essa pessoa tem que ter preparo, entender de mercado imobiliário, estar trabalhando, estar vendendo casas, né? Não é simplesmente falar, eu vendo casas, não. A pessoa tem que estar de fato, né? Ser um profissional, um realtor, um corretor que viva disso, né? Que seja uma pessoa que trabalhe com isso. Não somente, tem pessoas aqui nos Estados Unidos que trabalham como corretores, que fazem esse trabalho como um hobby, né? Como um extra. Não tem nada de errado com isso, mas pense comigo, vou te dar um exemplo. Se você está sendo processado por um crime que você não cometeu e você tem que contratar um advogado para te representar, qual advogado você vai contratar? O advogado melhor ou um advogado que faz esse trabalho como um hobby, como um passatempo, né? Eu imagino que você vai escolher a opção 1, né? O advogado que vive disso, que tem preparo, que faz isso, né, todos os dias. Eu gosto também de frisar que a repetição faz a perfeição. Então seria isso, o seu representante, o seu corretor, ele tem que ser uma pessoa que viva disso, né? Que entenda e tenha um pulso no mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário nos Estados Unidos muda relativamente rápido, então a pessoa tem que estar dentro dessa realidade. É um mercado também diferente em certas regiões, coisas de... se você mora em um condomínio e o condomínio do lado pode ter casas totalmente diferentes da sua casa, então isso também tem que ser levado em conta, porque tem que ser feita uma análise de mercado imobiliário para saber qual o valor dessa casa, qual o preço dessa casa para que ela entre no mercado e seja vendida. Uma coisa é você saber o preço da casa. A outra coisa é você entrar no mercado em um certo preço. Vou dar um exemplo. Você contratou um realtor de confiança, um corretor que você confia. Então esse realtor fez uma análise de mercado imobiliário. Suponhamos que essa casa, a análise veio a 395 mil. É um exemplo, né? Tá,
395 mil foi uma análise, foi o preço que esse realtor definiu, chegou nesse preço. Você deve entrar nesse preço no mercado imobiliário? Provavelmente não. Os compradores estão procurando casas no mercado pela internet, ou muitas vezes a pessoa vê também pessoalmente, ela passa pela casa, ela vê, mas a tendência é ela buscar as informações dessa casa, né, por meio da internet. Então essa pessoa, para ela estar procurando uma casa, na maioria das vezes ela já tem uma carta de pré-aprovação, já está aprovada. Geralmente é dado, olha, né, essa pessoa faz essa aprovação com o banco dela, com o lender, né, que junto, na maioria das vezes, esse comprador tem também uma representação, um corretor orientando essa pessoa. Então, suponhamos que essa pessoa tem uma aprovação de 400 mil, suponhamos. O que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai, né, ver casas, buscar casas, procurar casas na internet e, né, o seu corretor também vai mandar casas para essa pessoa. E como que é feita essa busca? Essa busca é feita assim: esse corretor ou essa pessoa procura geralmente casas de 400 mil para baixo, porque a aprovação dela é até 400 mil. Então, se ela procura de 400 mil para baixo e você tem uma casa e você entrou no mercado a 395, ela vai aparecer na busca dessa pessoa. Ela vai aparecer. Mas se essa pessoa colocar e procurar casas de 400 mil, muitas vezes a pessoa procura de 400 mil para cima também. 410, 405, porque não faz muita diferença. Qual seria o problema de você que está vendendo a casa se você tivesse entrado no mercado a 395? Você não vai aparecer nas buscas dessa pessoa se ela procurar casas, por exemplo, de 400 mil para cima. Então, você, vendedor, que está querendo entrar no mercado para vender uma casa, qual seria a minha recomendação? Por exemplo, se você, né, se o análise saiu a 395, é melhor você entrar no mercado a 400 mil, porque você tem mais exposição. O que vai acontecer? As casas, as pessoas que estão procurando casas, a sua casa vai aparecer nas buscas de 400 mil para baixo e 400 mil para cima. E isso é uma vantagem para você. Porque imagina, você está competindo com casas de 450 mil e a sua é de 400, pode ser que a sua casa seja, na parte física, seja uma casa compatível com essa de 450, só que a sua é mais barata. O comprador, ele toma decisões através de comparações. Por que comprar uma casa de 450 mil, sendo que eu posso comprar uma praticamente do mesmo jeito por 400. Pensa nisso. Então uma coisa é o seu realtor que tem preparo, que sabe, que entende de mercado imobiliário, ele fazer uma análise e chegar a um preço. Outra coisa é entrar no mercado, em que preço devo entrar. E esse seria o exemplo. Entre 395 e 400, melhor você entrar a 400, você tem mais visibilidade. E quanto mais você expor a sua casa, melhor, mais chances você vai ter de vender essa casa. A escolha do profissional é importantíssima, porque essa pessoa pode facilitar extremamente a sua venda, para que você venda a sua casa bem vendida, né, dentro do prazo que você quer vender, porque muitas vezes você vende uma casa para comprar outra casa. O profissional, o realtor que você escolher, ele tem que saber te guiar para que você feche na venda e feche na compra também. Muitas vezes é feito isso, fecha na venda em um dia e você fecha na compra da sua próxima casa no outro dia ou até mesmo no mesmo dia. Outra coisa importante que eu sempre explico para as pessoas, a casa, quando ela entra no mercado, eu costumo dizer que a casa tem que ser vendida 3 vezes. Aí você me pergunta, mas como assim, né? 3 vezes? Tá, eu vou te explicar. Quando você entra no mercado, primeiro você tem que receber uma proposta, né? O que acontece? As pessoas
virão até a sua casa. Na maioria das vezes, esses compradores estão acompanhados com os seus respectivos realtors, né, com seus representantes, seus corretores. Essas pessoas fazem um agendamento, né, primeiro. Claro que você, junto com o seu corretor, você está vendendo a sua casa, você vai aprovar, né, as visitas. Então, as visitas são mandadas, né, via e-mail. E essa pessoa ali recebe as visitas e confirmam as visitas com você, né, que está vendendo a sua casa. Esses compradores vão mandar propostas. Então a sua casa, ela tem que receber uma proposta. Então essa é a primeira venda. O que essa casa tem que ter, de que forma que ela tem que ser mostrada no mercado, qual o preço que ela tem que entrar, como estão as fotos, porque hoje em dia as pessoas estão visitando as casas, mas primeiro elas estão filtrando essas casas por fotos. E através das fotos, elas decidem ir ou não ir e visitar aquela casa, né? Então é um conjunto de coisas, né? Fotos, valor, localidade, o jeito que a casa está sendo mostrada. Outra coisa também que é importante é você preparar a sua casa. A casa tem que ser uma casa organizada, sem bagunça, né? A casa, ninguém gosta de entrar numa casa bagunçada. O ideal, se a casa está vazia, você tem aqui nos Estados Unidos, bom, eu imagino que no Brasil também, nós temos a opção de mobiliar a casa, um profissional, um stager, uma pessoa que trabalha como se fosse um designer para chegar e ver a sua casa e ele possa mobiliar a sua casa até ela ser vendida, né? Então essa é uma forma que você pode fazer caso a sua casa esteja vazia. Caso a sua casa não esteja vazia, esteja com móveis, também podemos utilizar o serviço, o trabalho desse profissional, né, do seu realtor também, ou se o seu realtor, muitos têm essa noção de como preparar uma casa. Eu sempre gosto de passar essas opiniões de como melhorar a aparência da casa. A casa tem que ser uma casa limpa, né? Também não precisa estar assim em perfeito estado, mas quanto mais limpa melhor. Organizada, né? Uma casa limpa, uma casa bem arejada, uma casa bem iluminada, uma casa com, né, as janelas, se possível, com as persianas assim abertas para que luz natural entre. Quanto mais luz natural, melhor. Dá uma aparência de casa maior, casa mais clara. Ninguém gosta de uma casa escura. Uma outra opção seria, se a sua casa tem móveis, pode ser feito também com um designer para que ele use os seus próprios móveis e ali ele deixa a sua casa bem apresentável. Essas são as formas que você pode assim, preparar a sua casa para que esta casa seja bem vendida. Uma casa que está sendo vendida através de um financiamento, o comprador tem um financiamento, leva-se em médias, né, 30 dias. Às vezes pode ser até antes, mas vamos dizer 30 dias. Então, quer dizer que você, vendedor, tem que entregar a sua casa no dia específico que está escrito no contrato. Exemplo, estamos em outubro, né? Suponhamos, dia 1º de outubro recebi uma proposta. Aceitei essa proposta, vou fechar no dia 30 ou dia 1º de novembro. Nesse dia, você não pode estar na sua casa, né? A casa tem que estar vazia, a não ser que a posse seja negociada. Isso aí também pode acontecer. Pode ser que a casa esse financiamento seja fechado em 30 dias, mas a posse da casa possa ser tomada, né, depois. Então o seu corretor, o seu realtor, ele vai te explicar isso aí, que também isso pode ser feito e também pode ser negociado dependendo da situação. Suponhamos que você está vendendo, precise de uns 15 dias extras para ficar na casa, porque suponhamos que você esteja comprando uma outra casa e essa compra não será concluída até 15 dias depois que a sua casa for vendida. Então você, né, você vai ficar na sua casa, né, 15 dias extras. O que você tem que fazer? Bom, você tem que manter a sua casa nas mesmas condições
que essa casa estava quando o comprador viu esta casa pela primeira vez. Entendeu? Então essa casa tem que estar da mesma forma física. Você não pode entregar a casa toda detonada, né? Toda quebrada ou com problemas para este comprador. Isso não pode acontecer. Você estará aí, né, indo contra as regras do contrato, e isso pode gerar um problema muito grande. Essa manutenção ou esse cuidado você tem que ter. E o seu corretor, o seu realtor, ele, quando você está trabalhando, sendo representado por um corretor de preparo, ele vai te explicar isso aí e vai frisar na importância que é manter essa casa dessa forma. Contratar um inspetor registrado, licenciado no estado que ele mora, né, onde está comprando essa casa, para checar a parte física da casa. Então, o que pode acontecer durante uma diligência? Pode ser que aconteça uma nova negociação do preço da casa, entendeu? Então, se você, vendedor, aceitou uma proposta de um valor X, e agora o segundo passo, a segunda venda seria passar por uma diligência, porque essa é a ordem que acontece na venda da casa, pode ser que esse valor X que foi aceito seja renegociado dentro desse período, dessa diligência. Vai que essa casa tem problemas físicos, onde vai custar uma quantia alta, significativa, para colocar essa casa, para reparar, fazer os reparos nessa casa. Então o comprador, ele pode sim tentar fazer uma nova negociação durante essa diligência. Então, por exemplo, vai que você aceitou uma proposta de 400 mil, dentro dessa inspeção apareceu alguns problemas que o inspetor, né, foi capaz de localizar, e aí possa ser feita uma nova negociação. De repente pode tentar negociar, não sei, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, dependendo da seriedade dos problemas, dos reparos. Então, pode ser que você, de 400 mil, você passou aí para 390 mil, suponhamos, só de negociação, foi 10 mil embora para o ralo. Significa que você tem que aceitar isso, vendedor? Não, não significa. Mas, quando você não aceita e o vendedor e o comprador quer que essa negociação aconteça, não tem um entendimento entre as partes, o que acontece? O comprador pode cancelar. E se ele cancelar esse contrato, o vendedor tem que voltar para o mercado e procurar outro comprador. Quando uma proposta é aceita, a casa é retirada do mercado. Então você perde visibilidade, entendeu? Você perde dias. E dias para o vendedor é dinheiro, porque pensa comigo, se o vendedor tem um mortgage, se a casa é financiada, tem uma parcela, essa parcela ela é paga por mês, mas ela é calculada por dia. Se o vendedor, quanto mais dias ele fica no mercado, mais ele tem que pagar luz, água, parcela da casa, manutenção da casa e também o tempo, né? Porque muitas vezes o vendedor está vendendo para comprar uma outra. Então imagina, você cancela e você tem que voltar para o mercado. Suponhamos que você ficou lá 5 dias, 6 dias no mercado, aceitou uma proposta, veio o período da diligência, você está no 4º dia de diligência, já tinha ficado 6 dias, são 10 dias. Você volta para o mercado com 10, 11 dias, foram 10, 11 dias perdidos. Você tem que voltar e procurar outro comprador. Nesses 10, 11 dias, você poderia ter aceito uma proposta de um comprador, podia ter mais motivação em comprar a sua casa e não tentar negociar a sua casa durante o período da diligência. Essa seria a segunda venda. Primeira venda, aceitação da proposta. Segunda venda, diligência. Qual que é a terceira venda? Avaliação. Toda casa que está sendo vendida, né, o comprador está comprando através de um financiamento, essa casa tem que ser avaliada. A avaliação, ela também demora um tempo para vir. Então, o que pode acontecer? Se você entrou no mercado, por exemplo, a 400 mil,
e veio essa avaliação, e essa avaliação vier abaixo desse preço, suponhamos que ela venha em 390, no contrato existe uma cláusula onde diz o seguinte, que o comprador, caso a casa avalie abaixo do preço, ele pode negociar a diferença com o vendedor. O vendedor é obrigado a aceitar isso? Não. A proposta foi aceita de 400 mil, se a casa avaliar por 390 mil, o comprador vira para você e fala assim, vendedor, reduz o preço, porque na opinião do banco que está fazendo o financiamento da compra da minha casa, sua casa vale 390 mil. Você, vendedor, tem duas opções, ou você aceita uma negociação, né, reduz o preço, ou de repente você reduz metade, o comprador paga metade, ou se não tem nenhum tipo de negociação, você não faz, o comprador pode cancelar. O que acontece? Você, vendedor, tem que voltar para o mercado novamente e procurar outro comprador. O risco que você corre é que essa avaliação pode ser que ela venha depois de 10 dias, 12 dias, 15 dias, depois que a proposta é aceita. Imagina, você está no mercado há 5 dias, 6 dias, aceita uma proposta. Essa casa é avaliada em 10 dias, 15 dias. No final das contas, você está com 25 dias, 30 dias ou até mais. E você decide a voltar para o mercado e começar tudo de novo. O que vai acontecer? Você perdeu tempo. Você perdeu o timing da venda da sua casa. A probabilidade dessa sua casa vender pelo preço que ela entrou é muito baixo. Então você pode perder dinheiro se caso isso aconteça. É de extrema importância você entender isso, que uma proposta aceita não significa uma proposta fechada. A venda da casa, eu sempre friso para os meus vendedores que as primeiras 3 semanas, o primeiro mês, principalmente as primeiras 2, 3 semanas é o período mais importante da sua casa, onde a sua casa, quando ela entra no mercado, ela recebe a maior atenção, o maior número de compradores interessados na sua casa. Ela é nova, acabou de chegar, carne nova na área. Você tem que usar esse período para captar os melhores compradores. Por isso que o tempo é dinheiro, porque se você perde esse timing, sabe o que pode acontecer? Você vende a sua casa abaixo do preço que ela poderia ter vendido se você tivesse entrado no preço certo com o representante de preparo até a venda da casa. Em média, é mais ou menos uns 30 dias. Se tudo correr bem, você passa pelas 3 etapas: aceitação da proposta, diligência e avaliação. E aí você consegue vender a sua casa bem vendida. Então, meus amigos e minhas amigas, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter passado aí as informações para vocês sobre a venda, a importância. Caso vocês tenham perguntas, dúvidas, façam um comentário, se inscrevam no canal Georgia Imobiliária Insights com Ramsey de Paula. Eu fico muito feliz em poder interagir com cada um de vocês. Minhas mídias sociais estão abaixo e até a próxima. Tchau.